E aí, pessoas, ótima tarde para vocês. Hoje nós iremos dar continuidade à playlist Bíblia Comentada. Estamos no capítulo 37 e o capítulo 37 vai trazer a narrativa da história de José do Egito. É um dos meus personagens favoritos. Eu amo a história de José. José, assim como eu, ele foi um jovem sonhador e eu ainda sou esse jovem sonhador. Eu acho que uma das características principais de José eram os sonhos que Deus concedia a ele. E eu acredito que quando Deus ele coloca um sonho dentro do nosso coração, é porque Deus ele vai nos conceder da mesma forma que ele concedeu a José. Trazendo um pouco do contexto, José ele é filho de Jacó, e aí a gente conhece um pouco a história de Jacó, principalmente quem está acompanhando as playlists. Jacó ele era irmão de Esaú, ele rouba as bênçãos da primogenitura e recebe numa negociação o direito à primogenitura. Só trazendo aqui a diferença, o direito da primogenitura e as bênçãos da primogenitura, elas eram diferentes. E aí você assiste o nosso vídeo lá no canal que a gente já postou para entender um pouco sobre isso. Mas essa é basicamente a história de Jacó, e ele foge, vai passar um tempo com o seu tio Labão e depois ele retorna para casa ou para a terra dos seus pais, que é a terra de Isaac. José ele vai casar com Raquel, e aí com Raquel ele vai ter o filho dele, que é chamado José, que é justamente o que é conhecido como José do Egito. Vai ter outro filho com Raquel, que é justamente Benjamim. E Jacó ele amava a José mais do que todos os outros filhos, tanto que ele vai dar a José uma túnica talar de manga comprida. E aí o ponto X da história de José, ou desse enredo familiar, é justamente essa túnica, porque isso vai despertar ou vai acentuar essa inveja que os irmãos de José tinham dele. Quando eu olho para José, eu imagino José como um filho extremamente mimado. Além de ser mimado, tudo que José queria, o seu pai fazia, e isso despertava uma certa inveja ou ciúme nos seus irmãos. Só que o X da questão é justamente essa túnica. Eu acredito que Jacó ele tem um pouco de culpa, porque Jacó, como pai, ele deveria amar os seus filhos de forma igual, e se dá um presente a um, dá o presente também a um outro filho, não presentear somente um filho. Eu sou filho, né? E se meus pais dessem um presente para uma das minhas irmãs e não dessem para mim, eu iria ficar triste, com ciúmes e até de certa forma com um pouco de inveja, porque faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Então eu acredito que Jacó ele tem uma certa culpa. Mas continuando, pessoas, o capítulo 37 de Gênesis, ele vai trazer o momento em que José ele tem os seus primeiros sonhos, acredito eu. Primeiros sonhos relatados ou trazidos aqui por Moisés nas Sagradas Escrituras. E o texto vai dizer que José, primeiro ele sonha que ele estava no campo atando feixes, e esses feixes, os 11 feixes, que eram os feixes dos seus irmãos de palha, se inclina ao feixe dele. E esse sonho, a interpretação que a gente tem é de que esse feixe seria José, e os outros feixes de palha, de trigo, na verdade, seria os irmãos de José se inclinando no sentido de reconhecer uma autoridade sobre José. E aí José também tem outro sonho, que é 11 estrelas
e além dessas 11 estrelas, e a lua e o sol se inclinam perante ele, e aí o pai dele fala para ele, né? Nossa, mas será que eu, a sua mãe, também iremos nos inclinar a você? Só que o interessante aqui, nesse texto, é que Jacó, ele guarda aquilo dentro do coração dele. Jacó entendeu que eram planos ou desígnios de Deus. Basicamente é isso, tá, pessoas? Que vai trazer o capítulo 37. Mas como eu falei que eu ia fazer um resumo sobre o texto, sobre a vida de José, depois José ele vai ser vendido. Os irmãos de José vão ao campo e nós estamos falando aqui de pastores de ovelhas, pessoas que cuidavam de rebanhos e eram famílias que tinham condições, uma família muito bem colocada ou posicionada ali na região de Canaã. A gente vai ter isso com Abraão, depois com Isaac, de Isaac para Jacó, e aí José é criado nesse contexto. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para Abraão, Isaac, Jacó, o próprio José, a gente imagina pessoas simples, pessoas sem nenhum bem ou material aquisitivo, só que na verdade eles tinham condições financeiras. Abraão foi abençoado por Deus, foi um homem próspero. Essa fortuna de Abraão vai ser passada para o seu filho Isaac, que passa para Jacó, e aí Jacó está nesse contexto sendo pai de José. Então eram pessoas muito bem colocadas. Se a gente fosse entender nos dias atuais, a gente poderia dizer que é o playboyzinho, um boy. Essa é a ideia, né? Esse era José, de uma família extremamente rica, diria filho de alguém do agronegócio, né? Esse é o contexto da pecuária, tá, gente? José era da pecuária, tá? O pai dele era criador de rebanho, de gado, né? O pessoal das grandes empresas aí. E aí esses irmãos vão ao campo cuidar das ovelhas ou pastorear as ovelhas, e o pai Jacó manda José ir até os seus irmãos. José ele vai no caminho, ele encontra uma pessoa e ele pergunta se esse homem, imagine José perguntando, né? Olha, você viu um grupo de homens pastoreando ovelhas, né? São meus irmãos. E aí esse homem informa, alguns interpretam que era um anjo, falam que, se não me engano, eles estavam indo para Siquém e vai para uma outra região, e aí José segue nessa direção, e quando José está se aproximando ainda de longe, os irmãos olham para ele e falam, nossa, lá vem o sonhador, né? Lá vem o mimadinho do papai, o queridinho. E aí eles tramam em primeiro tirar a vida de José. Eles falam em tirar a vida de José, sangrar um cordeiro e sujar as roupas ou a túnica de José. Só que Rúben intervém, Rúben fala para não derramar o sangue do irmão dele, o próprio sangue. E a ideia de Rúben ali, o que Rúben tinha por trás, galera, era justamente após a prisão ou a guarda, jogar o seu irmão no poço, que é essa ideia que Rúben traz. Rúben fala assim, vamos jogar o nosso irmão no poço. A ideia de Rúben era que depois ele fosse lá e salvasse justamente a José. E aí os irmãos concordam, jogam José, quando José se aproxima, joga José nesse poço, é um poço que não tinha água. E aí algum tempo se passa, Rúben se distancia, vai para um outro local, e nesse período vem uma caravana. Essa caravana ela é uma caravana dos ismaelitas, e aí eu faço uma menção a Ismael, que inclusive, de certa forma, tem grau de parentesco com José e com seus irmãos e com Jacó. Eu sou péssimo em ascendência, descendência, mas a gente pode entender aqui como Isaac e Ismael. Depois a gente tem, de Isaac a gente vem Jacó, e aí vem José. Então José era filho de, só para vocês entenderem, tá, gente? Pra gente não perder a linha de raciocínio, José é filho de Jacó, neto de Isaac. Então a gente teria ali que Isaac é irmão
de Ismael, então seria um tio, tio-avô, alguma coisa assim, tio-bisavô, se eu não me perdi, tá? Mais ou menos isso. Então, Ismael, e essa caravana de ismaelita, galera, era uma caravana que, de certa forma, fazia parte do grupo familiar, dos laços sanguíneos ali entre eles. Lembra de Ismael, os ismaelitas, caravana de ismaelita, Ismael, parente de irmão por parte de pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó e Esaú, e Jacó, que é filho de Isaac, irmão de Ismael, é pai de José. Então a gente tem como bisavô Ismael, bisavô, tio bisavô. Não sei qual que é o parentesco, tá? E aí José é vendido, José vai para o Egito, lá ele vai ser comprado por um oficial, Potifar, se não me falha a memória, e a gente conhece um pouco da história que a mulher de Potifar dá em cima de José. José era um jovem muito atraente, jovem muito bonito, muito elegante, e aí José ele recusa, a mulher conta a Potifar, só que Potifar conhecia a mulher que tem. É mais ou menos o cara que é casado com uma mulher que é um pouco safada. Esse cara conhece a esposa que tem e ela fala: olha, seu amigo deu em cima de mim, seu funcionário, mas o cara sabe que é mentira por conta da mulher que ele já tem e já conhece, tá, galera? E aí José vai para a prisão, lá ele vai interpretar alguns sonhos, interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, depois ele vai para o Egito, quando o faraó tem um sonho, ele interpreta o sonho do faraó, que é o período de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então Deus mostra o futuro a José, Deus mostra a José o que vai acontecer. E aí o sonho do faraó foi justamente ele sonhando com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas. Depois ele sonha com 7 espigas de milho bonitas e 7 espigas mirradas, e as mirradas devoram as espigas bonitas e saudáveis. E o significado é trazido por José em uma revelação que Deus dá a ele, e José interpreta que as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho saudáveis seriam esses 7 anos de fartura, de abundância ali naquela região, e as 7 espigas mirradas e as 7 vacas magras seriam justamente os 7 anos de seca. E aí José vai ser nomeado como governador do Egito, vai governar o Egito. Durante todo esse período, José ele vai administrar os mantimentos, vai plantar em abundância, vai retirar uma parte desses mantimentos, e após retirar uma parte e guardar, ele vai ter essa fartura ou essa sobra para suportar esse período de seca. Aí se passam, tá, galera, os 7 anos de fartura. O engraçado, pessoas, é que assim, nesse momento aqui a gente percebe um pouco de logística, e a gente percebe José como um administrador. Ele sai dali da casa do pai dele como um jovem mimado, que era preferido pelo seu pai, passa um período na prisão, então ele vai conhecer pessoas que cometeram crimes, pessoas da pior espécie. Então imagina que ali na prisão tinha assassinos, ladrões, tinha pessoas inocentes também, e José vai ter contato com todas essas pessoas. Depois ele sai, e o que eu acho interessante é que José não permitiu que o caráter dele fosse moldado. Por que eu trago isso, né? A gente vive numa sociedade de pessoas que é uma sociedade plural, né? E dentro dessa sociedade tem pessoas de diversas formas, com caráter dos mais diversificados possíveis, pessoas que não têm nem caráter, na verdade, pessoas que se entregou ao dinheiro, à criminalidade. E José, imagina que José teve contato com diferentes indivíduos, mas não se permitiu contaminar. E qual que é a ideia? É que eu e você, por mais que a gente tenha contato com outras pessoas, com outros indivíduos, nós não devemos deixar
as escolhas dessas pessoas interferir na nossa vida, e a gente não deve deixar aquela prática que é contrária às Sagradas Escrituras, ao direito, interferir no nosso caráter. Temos que nos manter reto, justo, temente a Deus. Aí a Bíblia vai falar, né, que tudo que é de boa fama, tudo que é justo, que é agradável, que seja isso que ocupe o nosso coração e ocupe os nossos pensamentos. E aí, galera, continuando, né, José ele sai da prisão e ele vai ser um administrador, ele vai administrar todos os bens do Egito. Por que eu estou trazendo isso? Assim como José foi um ótimo administrador, nós temos também que saber administrar os nossos bens ou os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Por exemplo, provavelmente você trabalha, você tem um emprego, se não trabalha ainda vai trabalhar, mas que esses recursos que são trazidos até você, que são trazidos até as suas mãos, que você saiba administrar, poupar, para que no momento de crise você tenha essa reserva. É aquele famoso pezinho de meio que a mãe, que o pai fala pra gente, tá? E aí, nesse período de seca, já passaram o período de fartura, os irmãos de José vai sentir necessidade de mantimento, vai até o Egito. No Egito, José reconhece os irmãos dele, mas os irmãos não o reconhecem. E aí eles querem comprar mantimento, José faz um teste, coloca ali uma taça no saco de trigo, não lembro de qual irmão, acho que de Rubem. E aí, nisso, Benjamim acaba ficando como garantia, os irmãos vão, conta ao pai, o pai volta, e aí todo mundo sabe que é José, e José perdoa os seus irmãos. Eu estou adiantando, pessoas, porque já tem 17 minutos, tá? Mas, basicamente, galera, essa é a história de José, tá? Foi de um filho mimado a escravo no Egito, a prisioneiro, de prisioneiro governador. E isso tudo nos mostra que, independente da situação que estamos ou do papel que nós assumimos no momento, Deus ele pode mudar e transformar a nossa história. Eu estou falando no YouTube aqui, eu posso estar falando para alguém que já foi preso ou que está preso, posso estar falando para alguém que é um simples empregado, um simples funcionário, mas ou para alguém que está desempregado. Não vou ficar aqui, galera, trazendo as hipóteses, né? Nossa, que assim, tem pessoas que traz a mensagem de Deus, que pregam o evangelho e fica, nossa, você que está sofrendo, você que está na miséria, que você que está com filho assim, eu não vou ficar tentando dar o tiro para que o tiro pegue em alguém. Eu vejo todos vocês como pessoas, todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas independente da dificuldade, do problema que você enfrenta, Deus ele pode transformar, Deus pode virar a chave da sua vida para que as coisas comecem a funcionar, para que você comece a prosperar. E essa prosperidade, pessoas, ela pode ser uma prosperidade tanto no campo material quanto no campo emocional ou no campo espiritual. O que você precisa entender é que, independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, Deus ele pode mudar a sua vida e Deus pode mudar a sua história. Esse é o meu petzinho latino, tá? É o Júpiter. Tá bom? E quando Deus colocar algum sonho no seu coração, que você entenda que Deus ele pode realizar esses sonhos e pode fazer você prosperar, beleza? A gente continua, galera, nos próximos vídeos, e além de continuar nos próximos vídeos, sempre eu vou postar os stories, os vídeos longos para a galera que já é inscrita, que é um conteúdo mais profundo, e os stories não stories, mas reels, né? Reels, os reels para quem quer um conteúdo mais rápido. E é isso.
De vez em quando eu fico uns dias sem gravar, eu fico, sabe, tipo, um monte de dia por conta da correria, trabalho. Para quem me conhece sabe que eu escrevo e a gente está aí com 14 obras publicadas na Amazon. Estou no início aí com uma empresa na plataforma do iFood, então me toma muito tempo, mas eu quero fazer um compromisso com Deus de que a partir de agora, pelo menos um vídeo por dia, eu vou tentar fazer, tá? Abraço, eu oro sempre por vocês que acompanham os meus vídeos, acompanham o conteúdo aqui. Eu peço que vocês orem por mim, que o inimigo se levanta, e eu falo que eu só tô aqui de pé com esse projeto porque Deus quer, porque se fosse por mim, eu já teria parado. Mas toda vez que eu falo assim, Deus, eu vou parar, não é para mim, ser influenciador digital, não tenho perfil. Aí vai alguém, manda uma mensagem no Insta, faz um comentário, nossa, eu tava me sentindo mal, não tava me sentindo bem, e aí você trouxe essa palavra. Toda vez que eu falo, galera, eu não vou mais gravar vídeo, Deus fala assim, Deus manda alguém para falar, nossa, eu gostei do conteúdo, me ajudou, né? Mas é isso. Um abraço para vocês.